Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV, para você que sintoniza do outro lado da televisão, através do canal 8.1. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site, no aplicativo. Eu convido você que ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo e acompanhe tudo o que acontece em Patos de Minas e toda a região, aqui na NTV. Está no ar o Mais Saúde, feito para vocês e junto com vocês. Aqui você já conhece o nosso lema, o nosso bordão. Consultório está aberto a partir de agora. Participe com a gente através do WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Mande a sua pergunta. Aproveita porque aqui a nossa consulta é grátis. Muito bem, produção, está aí na tela o 999 47 4515 para você mandar aí a sua pergunta para os nossos convidados de hoje. A nossa primeira convidada já está aqui para um bate-papo muito importante. Está aqui com a gente a doutora Carla Andrade, que é fisioterapeuta. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente, né? E que assunto que vamos tratar aqui com a doutora Carla? Vamos falar mais uma vez um assunto que precisamos nos cuidar e que é super importante, que eu acredito que é o pedestral de todas as outras áreas da nossa vida, que é o nosso sono. A gente vai falar sobre medicina do sono. Então, David, eu estou aí, né, agora cursando medicina e cada vez mais tendenciosa a seguir a área de neurologia, que é atrelada à medicina do sono. Muito bem, você esteve aqui da outra vez e falou que estava se especializando, estudando. Já concluiu? Não, ainda não. Estamos no meio médico, né? Vamos agora... Da físio para neuro. Da físio para dar cardiorrespiratória para neuro. Muito Mas não bem. foge muito, porque a gente vai trabalhar ali muito com via aérea, mas tem muitas alterações do sistema nervoso central que interfere muito na qualidade do sono. É importante você falar isso, até porque eu já quero apresentar para o pessoal de casa, na segunda parte do nosso programa. A gente continua nesse viés falando com o neurocirurgião Dr. Thales Caixeta e vamos falar sobre enxaqueca. Você aí do outro lado que sofre com enxaqueca, né, mitos e verdades, tratamentos e muito mais na segunda parte aqui do nosso programa. Mas voltando aqui com a doutora Carla, é isso, o sono é o pedestral de tudo para a nossa vida ir bem, né, doutora? Como eu sempre falo, né, David, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. E às vezes a gente não preocupa muito com essa parte do sono. E durante o sono, ocorrem várias alterações metabólicas, várias alterações hormonais, que são importantíssimas para a gente manter o dia bem, uma qualidade de vida boa, né? Porque para você ficar bem, para acordar bem, você tem que ter uma boa noite de sono. Isso é o principal, né? Isso é um pilar, né? Se você dormiu mal à noite... Né? Como eu falei, é um alicerce. Se você dormiu mal à noite, o seu dia não vai ser bom. Ô, doutor, então eu vou começar naquela perguntinha simples, né? Acho que é rotineira essa pergunta, mas é importante com quem é especialista, com quem tem autoridade para falar sobre isso. Para a gente dormir, o sono, são quantas horas necessárias? Não, aí esse é o mínimo, é necessário. Ou se existe o máximo também, ou dormir demais também prejudica? Então, que ótima pergunta, David. E aí, né, caindo por terra, a medicina estudava que o mínimo para se dormir à noite seriam 8 horas de sono. Isso. E hoje, esse padrão, essa quantidade de sono que você tem que ter à noite, ela é individualizada. Ela é para cada ser um tempo para ele. E qual que é esse comparativo? Ter a mudança Como é que faz de esse hormônio, análise? se ele acorda bem, disposto no outro dia. É um cara que dormiu 2 horas por noite e acorda disposto. É um cara que despertou bem e consegue trabalhar o dia inteiro. 2 horas de sono é o suficiente para ele. Tem cara que dorme 4 horas e trabalha no outro dia numa boa. Tem verdade, uma vida muito boa. É verdade. Então, hoje é individualizado. Cada um tem um tempo de sono. Claro que a gente tem a liberação de hormônios, que são hormônios que atuam durante a noite, que é a melatonina, né? Que ajuda o paciente a pegar no sono.
a induzir o sono e a manter o sono. Mas só que são coisas muito importantes, né? Se você tiver na hora do seu sono com tela de celular, que é uma das principais coisas que hoje a gente tem que falar, porque a luz azul do celular, ela inibe a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Prejudica. Totalmente. E tem gente que, assim, é engraçado as histórias, né? Que a gente vem vendo na literatura. Eu uso o celular para distração, para ele poder, ou para ouvir mensagens que eu gosto, para ele me ajudar a dormir. É verdade, doutora. Tem casos, eu conheço pessoas que usam o celular, colocam o barulhinho da chuva. Eu gosto de dormir com o vídeo passando, a natureza, para me poder dormir. Eu só durmo com esse barulho de chuva. Acontece isso. E acontece muito isso, né? Hoje, vendo algumas coisas atualizando, né, na literatura, tem até um estudo de caso que eu achei muito interessante. Um paciente declarando que ele, todos os dias antes de dormir, ele assistia vídeo que relaxava ele, retirando cravo do rosto, porque ele achava aquilo interessante, ele achava ótimo aquela cena, e que isso induzia o sono. Muito pelo contrário, né? Ele ficava horas e horas e horas vendo aqueles vídeos e despertava o sono, porque tá lá a luz azul inibindo a liberação de melatonina. E como é que faz pra gente ter um número bom de melatonina? A gente precisa ter dia bom, produtivo, né? Acordar de manhã, né? Normalmente o nosso despertar é às 6 horas da manhã, que aí a melatonina já baixou. E o cortisol, que é o hormônio que funciona durante o dia, ele já aumentou. E aí a gente tem um bom dia de trabalho, um dia rentável. Se você teve uma boa noite de sono, você vai ter uma boa memória durante o dia. Você vai render no seu trabalho. Você vai ter menos fome. Você vai ter menos ansiedade, você vai ter menos vontade de comer compulsivamente e ter também aqueles tempos que a gente tem de ter os picos do sono durante o dia. É normal que 2 períodos das nossas 24 horas a gente tenha sono, que é às 2 horas da tarde e às 4 horas da manhã. Por que disso, doutora? Por que disso? Porque nesse horário, o que a gente tem? Queda de diminuição da temperatura corporal. Diminui a temperatura corporal, dá aquela moleza no corpo. Por aí vem o sono. Aí, às vezes, os trabalhadores noturnos têm muito problema com o sono. E hoje a gente vem tendo aí, trabalhando bem, que é até um nicho de mercado, a psicologia. A psicologia vem ajudando a gente a trabalhar com esses pacientes que são trabalhadores noturnos, para eles poderem manter os mesmos hábitos noturnos durante o dia. E a outra parte que esses psicólogos vêm trabalhando com a gente, é a parte cognitivo-comportamental, é a parte de auxiliá-los, auxiliar a equipe a tratar o sono desse paciente, que na maioria das vezes ele precisa de um CPAP, de um aparelho para dormir, ou às vezes até de um BiPAP, quando ele tem uma insuficiência respiratória já associada e ele faz as apneias, as paradas respiratórias nós vamos falar sobre de isso. Origem do sistema nervoso central, e não por causa de obstrução mecânica pulmonar de via aérea superior, e daí por diante. Muito bem. Só pegando o viés aqui da sua explicação, doutor, quando você disse dos trabalhadores noturnos, existe um horário certo ou melhor para ter o sono de qualidade? Tem que dormir à noite ou à tarde? Qual que é o melhor? Ou não existe? Não existe isso, né? Por enquanto, a literatura traz isso ainda como um mito. Você tem que manter os hábitos. Se é um trabalhador noturno, no outro dia você tem que compensar. Manter o número de horas que te satisfaz, que quando você despertar, você esteja disposto a trabalhar, a render durante o dia, a ter memória boa, a trabalhar com prazer, ter um dia para ter uma noite de novo de plantão aí, né? Os plantonistas, nós, né? Uhum. E
dormir aí 2 horas no plantão e no outro dia ficar tudo bem. Pra gente fechar esse viés do nosso bate-papo, é mito ou verdade que é bom dormir depois do almoço? Existe até um coach, eu estava vendo essa semana, acredito que foi no domingo, um coach famoso, falando que é muito bom dormir depois do almoço, que é essencial, que gera qualidade de vida, produtividade. Isso é mito ou é verdade? Aquele famoso quilinho, né? Aqui em Minas fala, vou fazer 1 quilo depois do almoço, dormir pós a refeição, no almoço em específico. É bom? Não influencia em nada? Não tem. Pode dormir, David. A literatura ainda não traz pra gente se isso é benéfico ou maléfico, mas o que a gente vê na produtividade desses pacientes, desses trabalhadores que têm um tempo de pelo menos 20 minutos de descanso após o almoço que eles pegam no sono. Eles têm uma produtividade melhor. É isso que a gente percebe, tá? E isso não atrapalha o sono deles noturno, desde que o sono seja descontaminado, né? Não usar tela, nem televisão, nem rádio, nem celular, né? Nenhum como desses. Que é, então? Como que é? Conta pra gente, como que é o certo, se existe, né, o certo pra gente ter uma boa qualidade de sono? Luzes apagadas? Luzes apagadas, silêncio no quarto e concentração pro sono. Agora é a hora do sono, não é aquela hora que você vai pensar, nossa, amanhã eu tenho que pagar 500 mil de boleto, eu só tenho 10 mil na conta. Como que eu vou fazer? É essa hora que você vai pensar nisso? Não, essa hora é a hora que você vai parar. Não, agora eu vou relaxar e amanhã é um outro dia e tudo vai se ajeitar. Muito né? bem. O que eu fiz de errado hoje no dia que eu podia ter feito melhor? Pensei, dormi e agora eu vou ter uma boa noite de sono. Problemas a gente resolve durante o dia. À noite ela foi feita para dormir. Certinho. Falando de problemas, agora a gente vai falar sobre um tema que tá super em alta, é sobre a apneia, o ronco. Roncar é prejudicial mesmo? O que é o ronco? Por que a gente ronca? Tem gente que ronca, tem gente que não ronca. O que causa o ronco? E ótima colocação também. Todo mundo que ronca tem apneia? Não. Nem todo mundo que ronca tem apneia. Né? O que é a apneia? É a parada respiratória de pelo menos 3 segundos. Né? Você tem que parar de respirar. É aquela pessoa que acorda de noite sufocada, buscando ar, e o companheiro do lado percebe aquilo e aquilo ali é uma apneia. Por que, né? que causa Quando apneia? Porque nós temos queda das vias aéreas superiores, elas relaxam. E aí tem obstrução da passagem de ar. Por isso que o ar tenta passar pelo orifício da traqueia, da úvula, e aí ele não tem abertura para passar, e ele passa produzindo aquele som, que é o ronco, né? O som musical, tentando, que a gente chama de som musical. Som musical. que é tentando mesmo fazer com que o ar entre ali dentro do pulmão, abra a via aérea e ocorra a troca gasosa, que é o principal que a gente precisa, né? Trocar o gás carbônico pelo oxigênio, porque sem oxigênio, nossas células não vão viver, né? E aí nós vamos ter aí mortes noturnas que acontecem por causa de apneia, né? AVCs, a pessoa levantou, infartos. Na grande maioria acontece durante a noite, né? Durante pode acontecer durante a noite. O cara dormiu e não levantou, né? O que será que aconteceu? Então a gente investiga muito. Aí a gente vem aí agora com o doutor, se ele me permite, né? Estou fazendo um estágio com o doutor Tales e vejo que ele vem observando bastante isso nas consultas. A importância da qualidade do sono para o paciente manter o dia bem. Porque é o alicerce. É a base, como a gente falou. A noite de sono. Antes da gente ir para o nosso intervalo, só responde essa, doutora. Falando do ronco, existe uma maneira certa da gente dormir? Tem que dormir de lado, de conchinha, abraçado, com a barriga para cima? Qual que é a forma correta da gente se deitar para ter um sono de qualidade? Para evitar o ronco, talvez. David, para evitar o ronco, nós devemos evitar refeições volumosas de
pode ser líquido ou pode ser sólido antes do sono, antes de dormir. Deve evitar bebidas alcoólicas. E devemos evitar também aquele dia que foi muito estressante, você trabalhou muito, fazer alguma coisa para te distrair antes de você ir para a cama para dormir. Nesses dias que você bebe muito, que você come muito e que você está extremamente cansado, qualquer posição que você adotar na sua cama, você vai roncar, tá? Não tem, às vezes, vira de lado, vai roncar. Tá de barriga para cima, vai roncar, porque a via aérea ela vai relaxar do mesmo jeito e vai dificultar a passagem do ar da mesma forma, tá? Muito bem, então vamos lá, produção, para o nosso intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre medicina do sono, e você aí de casa aproveita o intervalo para você mandar aí a sua pergunta para a nossa convidada aqui, tá bom? Vamos girar então, eu volto já daqui a pouquinho com mais saúde na tela da NTV. Muito bem, o Mais Saúde está de volta aqui na NTV, você acompanhando na sua casa através do 8.1 e também nos nossos canais na internet. A gente volta, a produção coloca aí na tela o nosso WhatsApp para o pessoal participar com a gente e tirar as dúvidas sobre sono. Como é que anda aí o seu sono? Tá dormindo bem? Acordando durante a madrugada? Roncando bastante? Mande a sua pergunta que a doutora Carla Andrade vai responder aí para você do outro lado. Bom, doutora, e como é que tá essa nova geração? Já disse que a ferramenta aí, né, a internet, o celular, os eletros estão atrapalhando bastante, né, os eletrônicos, o sono, a qualidade de sono. Essa nova geração, a juventude, está dormindo menos? Está dormindo mal? Está dormindo menos, né? Saiu um trabalho agora, foi um estudo randomizado, bem grande, dos Estados Unidos, ele foi publicado agora. Eu tive o acesso hoje ao artigo, né? Ele mostrando que pelo menos 40% das pessoas têm pelo menos uma noite de sono mal dormida. Quando que a gente classifica que esse paciente é portador de apneia obstrutiva do sono? Quando ele faz apneia por pelo menos 3 dias da semana, durante 3 meses do ano. Então, ele fez apneia durante 3 dias da semana, a companheira relatou. Em 3 meses, durante 1 ano, ele é portador de apneia. Esse paciente é candidato a fazer a polissonografia, que é um exame padrão ouro, né? Nós temos hoje 2 tipos de polissonografia que a gente tem aderido bastante, que é o padrão ouro, é a polisson que você dorme na clínica com os aparelhos. Eu ia te perguntar isso, para quem não tem companheira, como é que identifica se está roncando, se está tendo apneia do sono? Quando ele acorda mal, né? Quando ele não tem um dia produtivo e cada dia ele sente mais vontade de dormir mais, né? Aquela pessoa que refere que teve uma péssima noite de sono que não dormiu. Diferente de preguiça, viu, gente? Diferente de preguiça. Diferente de preguiça. Tem muita gente que tem preguiça, na verdade, né? Bem diferente. Não tem nada a ver, gente. A gente tá falando de saúde Normalmente mesmo. Esse paciente apresenta muita cefaleia, né? Muita enxaqueca. Os olhos são mais vermelhos porque ele tem acúmulo de gás carbônico durante a noite. E por isso ele queixa, né? Tem uma vasoconstrição cerebral ali, aí ele queixa mais de cefaleia durante o dia. Vamos lá, para a polissonografia, como é que funciona? Aí o paciente dorme lá na clínica, tem algum aparelho? Então, isso a literatura está bem controversa, né? A medicina do sono é a medicina nova, né? E a gente tem a gente só está engatinhando para descobrir o que tem por trás disso, mas o que acontece? A maioria dos pacientes que vão para a clínica para dormir, elas dormem muito tarde, o ambiente é totalmente diferente, são muitos eletrodos ligados, porque a gente acompanha movimento de esforço abdominal, movimento de frequência cardíaca, movimento torácico, movimento de perna, então tem eletrodo e tem faixa para todo lado. Então, aí, a literatura ela traz essa discussão se essa é a melhor forma realmente de estudar o sono do paciente, porque acredita-se que esse paciente ele passe só por 2 fases do sono,
que é a primeira, que você está ainda com micro despertares, né? Você está entrando no sono, aquela segunda fase do sono que você já está ressonando, e a terceira e a fase que você recupera é a fase do sono REM. Então, a literatura está trazendo que esses pacientes, eles estão entrando muito pouco na fase REM do sono, que é onde a gente tem só para o pessoal de casa entender, a fase REM é a fase que você sonha, que você não lembra no outro dia, é a fase que realmente você descansa. É a necessária, a certa, é a fase que você desliga do mundo. Muito bem, muito bem. Bom, e para quem tem insônia, doutora, que acorda no meio da madrugada, perde o sono, por que isso acontece e como é que faz para vencer a insônia? A gente percebe que existe, depois já pegando o viés, né, pode falar sobre os medicamentos que estão aí também, que às vezes enganam ou realmente são verdadeiros para esse combate? Vamos falar um pouquinho da primeira pergunta que eu não terminei. A geração internet, sim, né? A geração internet, ela vem aí com hábitos noturnos cada vez maiores. Eles são boêmios, né? Eles estão cada vez mais na noite. E no outro dia, se você recuperar o sono, tudo bem. Mas o que está acontecendo com a geração 2000, dos anos 2000? É que todos os dias eles saem, eles bebem, eles comem muito antes de dormir, né? E aí começa esses transtornos aí do sono, que vão começar a alterar pressão arterial, frequência cardíaca, começa a aparecer as ansiedades, as depressões, começa a aparecer AVC cedo, e você não sabe que isso é por causa da falta de higienização do sono, que é não comer. A gente deve comer somente até 7 horas da noite, né? E fazer refeições leves e saudáveis, praticar atividade física, tomar bastante água, desde que a pessoa não tenha restrição hídrica, né? Restrição de ingestão de água. E tentar resolver os problemas, porque toda insônia, ela tem um porquê. Então, ela não começa não é sempre o mesmo, nada. São vários fatores que causam a insônia. Porquês? São vários porquês. Eu tive a insônia, ela pode começar na infância, muitas das vezes. Por quê? Às vezes minha mãe me bate muito. Aí eu tenho dificuldade à noite para entender por que ela me bateu tanto hoje. Aí eu paro para pensar e já começo ali desde criança. São só exemplos, viu, gente? São só exemplos. São exemplos. Então, e isso é um exemplo que vocês podem retratar outros, né? Então, a insônia começa desde a infância e ela vai piorando com a fase adulta. E isso, quem trata bem disso? A psicoterapia, né? Os psicólogos. Sim. E hoje a gente tem aí, aqui em Patos, eu acho que nós não temos, né, doutor Thales? Eu acho que não tem ninguém ainda que trabalha com essa parte. Mas toda insônia tem um motivo. E ela pode ser tratada como isso. Eis a pergunta. Terapia, né? E medicação. E às vezes, na maioria das vezes, ela precisa de um CPAP se ela tiver uma obstrução biomecânica. Para o pessoal de casa, vamos lá entender. O que é o CPAP? O CPAP é um aparelho que a gente usa para dormir, que ele empurra o ar para dentro do pulmão através de pressão positiva para abrir a veia aérea que está relaxada e fechou. Onde que usa o CPAP? Pode ser via orofacial, né? No rosto inteiro, oronasal ou só nasal. Hoje a gente tem as pronguinhas nasais. É o que o pessoal mais conhece. É a melhor. Os mais conhecidos. Olha que bacana. E os idosos vêm mostrando que eles não precisam, que eles estão se adaptando mais à cânula nasal de alto fluxo, que a gente usou muito no Covid, ao invés de CPAP.
tá? Mas esse estudo ele não mostrou benefício somente com os idosos. Os mais jovens, eles não conseguiram melhorar a apneia com o uso da cânula de alto fluxo. Muito bem, doutora, a gente estava conversando aqui em off também a importância de aparelhos que auxiliam, né, e ajudam para a gente ter uma qualidade de sono, um bom travesseiro, um colchão bacana. Isso é importantíssimo, né, David? A gente brinca assim. Às vezes eu gosto muito de fazer a visita domiciliar e conhecer o ambiente que o paciente dorme, né? Às vezes ele tem uma mega de uma televisão gigante e ela dorme a noite inteira ligada. Eu identifico, viu, doutor? Eu identifico. As luzes do ar-condicionado são todas azuis. A luz do corredor fica acesa. A luz do relógio é azul. A luz do umidificador é azul. E não tem a higiene do sono. Não pratiquei atividade física, comi muito durante o dia. Atividade física horas antes de dormir, não, né? Durante o dia. Atividade física, o ideal é que seja até às 6 horas da tarde, tá? É o que a literatura traz. Depois disso, a gente ainda tem a liberação muito de catecolaminas, que são hormônios que atrapalham o sono. E a gente deve sempre usar travesseiros, David, que mantém o nosso pescoço em postura neutra, né? Vamos lá. O que é postura neutra? O pessoal de casa está acompanhando aí, ó. Isso, muito bem. Que eu não tô com o pescoço. Acontece isso mesmo, bem doutora. Fletido ou tô hiperestendido, né? Às vezes eu coloco um travesseiro muito grande ou um travesseiro muito pequeno. Eu vou roncar. O mal colocado fica só entre o pescoço, né? Deu para o pessoal de casa entender, hein? Eu vou roncar. Aí eu vou dormir de lado. Eu coloco um travesseiro muito alto, eu vou obstruir minha via aérea, eu vou roncar. E às vezes é por quê? Por causa do colchão que já está desgastado, que você não rodou, que você não girou. E o travesseiro que está sendo usado ali de forma incorreta, ou alto demais ou baixo demais. Muito bem, então. Dicas, então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, doutor. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Hélio, tá participando aqui com a gente. Tem várias pessoas mandando aqui algumas perguntas, a Luzia também. Mas vamos lá, para a gente fechar o nosso bate-papo. O que você diz para quem não está dormindo bem? Procure especialista e qual é a dica boa para qualidade de sono? Primeira coisa é a higiene do sono, né? A gente manter um dia bom. O que é um dia bom? Resolver todos os problemas, não procrastinar nada, né? O problema ele deve ser resolvido ali. Se você procrastina à noite, você vai lembrar do problema que você não conseguiu resolver durante o dia. Ter uma alimentação saudável, né? Isso é muito importante. Alimentação rica em proteínas, pobre em carboidratos, né? Em lipídios. Ou seja, antes de dormir, nada daqueles lanches e os foods aí da vida, não. Macarrão, nada disso. Isso atrapalha. De vez em quando a gente pode, né? Mas assim, demais passa. Durante a semana a gente deve manter os hábitos saudáveis e claro que final de semana também, né? E ter um dia resolutivo, praticar atividade física e antes de dormir não ter contato com luz azul. Muito bem. Doutora, como é que faz para te encontrar? Onde você atende? Para quem quer tirar alguma dúvida, como que te conta, como que te acha? Eu estou atendendo aqui aos sábados, na Cardioclínica, no período da manhã. Onde fica a Cardioclínica? Na Dr. Marculino 856. Muito bem. Tem o Instagram também, Cardioclínica, o pessoal de casa pode estar acessando. E o seu arroba também, o seu Instagram. Hoje tudo é mais fácil pela internet. Como que te encontra? Carla Andrade Medicina. Carla Andrade Medicina, Instagram. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está lá à disposição para ajudá-los a ter uma boa qualidade de sono e a ter um dia propício para produtividade. Muito bem, doutora, muito obrigado pela sua contribuição, né, levando informação, qualidade de vida, que a gente possa descansar e dormir bem, que você volte mais vezes aqui no programa falando desse assunto, porque esse assunto é bem vasto, né? Obrigada, David, pela oportunidade. Tem sempre novidades, né? Tem sempre novidades. Porque não para. Por ser um assunto novo, todo dia tem coisas novas, né? E tudo cai por terra, né?
Só queria relembrar Sim, que os sim. aparelhos que a gente usa para dormir é muito importante, isso é de extrema importância, a gente comprar um aparelho de excelente qualidade. Não vá comprar qualquer aparelho que eles ofereçam aqui. Nós não temos aqui em Patos e nem na região, nem em Uberlândia, aparelhos de excelente qualidade para estar ofertando para esses pacientes. Então, cuidado na hora de comprar o aparelho, porque esse é um investimento alto que você está fazendo. Então, na hora de comprar um aparelho para você dormir, se você comprar um aparelho de péssima qualidade, você não vai usar. E se você não usar, você não vai tratar a sua doença. E você vai morrer por causa dele. Então é muito importante. Vai ser mais um problema para você na hora de dormir aí, né? O dinheiro que você jogou fora. O investimento vai te atrapalhar a dormir também, doutora, tá certo. Vamos lá, doutora Carla Andrade, Medicina. Carla Andrade Medicina. Carla Andrade Medicina. Muito bem, vamos lá para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Thales Cacheta e a gente vai falar sobre enxaqueca. Não sai daí que eu volto já já. O Mais Saúde está de volta aqui na NTV 8.1 e também através dos nossos canais na internet. A gente volta na segunda parte do nosso programa falando com o Dr. Thales Cacheta, que é neurocirurgião. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores. Estamos mais uma vez aqui à disposição para poder esclarecer dúvidas sobre enxaqueca e outras dores de cabeça também. Muito bem, esse é o nosso tema, a nossa pauta, enxaqueca. Você aí de casa que sofre com enxaqueca pode mandar a sua pergunta através desse número que está aparecendo aí embaixo na sua tela. Fique à vontade que o Dr. Thales aqui sempre disposto a responder a vocês. Bom, vamos aproveitar o gancho da doutora Carla, que até deu um spoiler sobre o sono, né? E é uma área, né, que o senhor atua muito bem. Dores de cabeça ou não dormir bem causa dores de cabeça, ou dores de cabeça também tiram o sono, não deixa dormir bem? David, a gente tem uma relação direta entre, por exemplo, a enxaqueca e outras dores de cabeça e a insônia, né? Quando a gente vai falar de prevenção, por exemplo, da enxaqueca, né, um daqueles pontos que são cruciais que a gente bate justamente é o indivíduo, dentro daquelas medidas de melhora de qualidade de vida, melhorar o sono. Então, por exemplo, na enxaqueca, né, você ter um sono de qualidade boa, ela é indispensável, né? Muito interessante a gente falar de sono, igual você colocou na introdução do programa. Realmente o sono ele é um pilar fundamental em várias áreas do nosso organismo. Se a gente não dorme direito, a gente não tem uma saúde cardiovascular em dia. Nada vai bem no dia a dia. Você vai ser hipertenso, você tem um risco maior de insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, obesidade, doença vascular periférica, né? E do ponto de vista de dor de cabeça também. Se você não dorme bem, você vai ter vários tipos de dores de cabeça, né, que podem surgir. Dentre elas, por exemplo, a enxaqueca. E o que é enxaqueca? Vamos lá, para o pessoal de casa que graças a Deus ainda não teve a enxaqueca, não sofre com isso, mas ouve falar de enxaqueca. O que é a enxaqueca? Qual que é a diferença para uma dor de cabeça? A enxaqueca, segundo a Organização Internacional, né, que normativa as cefaleias, é um tipo de dor craniana, né, que é primária, ela não tem uma causa, digamos, que a faz acontecer, né, uma dor que é primária, que é caracterizada por cefaleia, dor de cabeça que é pulsátil, pulsa, hemicrânia, quer dizer que tem o envolvimento de um lado da cabeça, que está associado, por exemplo, à sensação de intolerância à luz, intolerância a ruído, pode vir acompanhado ou não de náuseas e vômitos. Então, enxaqueca é um fenômeno... Em qualquer período do dia? Sim, em qualquer período do dia, né? Obviamente, você tem, por exemplo, indivíduos que às vezes têm uma predisposição, por exemplo, por enxaqueca durante o período diurno, outros mais no período noturno, mas na prática, os critérios, por exemplo, que vão definir, são muito mais relacionados assim aos fenômenos que vêm acompanhados, por exemplo, essa cefaleia pulsátil. Existem outras formas, né, voltando à questão da cefaleia no período noturno, né? Não é toda dor de cabeça que dói de noite que é enxaqueca, óbvio. A gente precisa deixar importante isso claro o senhor falar sobre isso, assim. Né?
você tem, por exemplo, certos tipos de dor de cabeça, David, que estão associados, por exemplo, a medicamentos. Né? Eu costumo bater muito na tecla no consultório, por exemplo, os pacientes, olha, quais remédios você toma? Saiba o nome dos remédios, saiba a dosagem. Levem isso para o médico, principalmente o médico especialista, né? Leve os nomes dos remédios, porque existem medicamentos que a pessoa pode tomar, por exemplo, para tratar hipertensão arterial. Né? Existem uma longa lista de fármacos, uma família que são os bloqueadores de canal de cálcio, que são utilizados há décadas, por exemplo, para se tratar pressão alta. Então, um colega, por exemplo, às vezes faz o uso, né, prescreve esse medicamento para um paciente para tratar pressão e, de repente, o paciente começa a ter dor de cabeça que desperta à noite. E, às vezes, o paciente não consegue fazer essa inter-relação. Né? Então, por exemplo, ficar atento para a questão medicamentosa é um dos fatos. Essa era a pergunta aqui, ó, o excesso de analgésico. O senhor adivinhou aqui a pergunta, se o excesso de analgésico causa a enxaqueca? Essa é a questão. Não é a causa, mas digamos que é um dos fatores que mais a agrava. Sim, deu para entender. Sim, então você tem, por exemplo, a enxaqueca, vamos falar assim, que tem uma parte que ela é genética, e tem uma parte que ela é relacionada ao meio. Né? Então o indivíduo tem que ter uma carga genética, o meio ambiente propício, essa pessoa vai, por exemplo, né, ter as crises de enxaqueca. A questão dos analgésicos, elas estão relacionadas justamente o quê? Ao agravamento da enxaqueca ao longo da vida do indivíduo. Então suponhamos, né, o indivíduo vai começar a ter dor de cabeça por volta da adolescência, o início da idade adulta. Essa pessoa, por exemplo, ela não procura nenhum tipo de auxílio médico, né? Se automedica, né? Sim, na grande maioria. Então, por melhor que seja a intenção, às vezes, dos nossos colegas farmacêuticos, por exemplo, você chegar na farmácia e fazer o uso, por exemplo, de vários analgésicos de forma indiscriminada, né? Pode sim levar ao agravamento dessas crises. Inclusive, por exemplo, existem formas de enxaqueca, né, que fogem, por exemplo, ao tratamento que seria o habitual, que são o quê? As migrânias complicadas. Então, pegamos o exemplo, né, essa pessoa que começou a tratar, às vezes, da enxaqueca, primeiro ela nem sabe que é uma enxaqueca, ela vai tomar, às vezes, um remédio, um analgésico comum, né? Ela começa a tratar por volta de 20 anos de forma inadequada. Quando ela estiver lá com 30, 35 anos tratando de forma inadequada, ela vai estar tomando talvez assim 10 vezes mais medicamentos e às vezes usando medicamentos que a potência do medicamento, entendeu, é extremamente elevada. Eu costumo brincar, por exemplo, no consultório, por exemplo, se você fizer o uso adequado de medicamentos, tanto preventivos como abortivos, né, a gente pode até falar um pouco com relação a isso para o tratamento da enxaqueca, você jamais vai precisar, por exemplo, usar medicamento opioide. Opioides são analgésicos, né, passando isso para os telespectadores, são analgésicos que são extremamente potentes. É você chegar no pronto-socorro, por exemplo, fazer uso de tramadol, fazer uso de codeína, oxicodona, vários outros medicamentos. Isso, sem tratar de forma adequada, vai piorar sim a sua enxaqueca. Olha, e vamos no viés aí da sua fala, doutor. Tem aqui a participação da Eva. Ela está mandando aqui, boa noite, eu tenho enxaqueca há muitos anos e tenho que tomar Somalin para dormir. Quero muito parar de tomar esse remédio. Como eu faço? Obrigada. Isso é uma pergunta muito interessante. Eu creio que seja Somalium, né? Então Isso. Vamos lá. Somalium, né, é um nome de um medicamento benzodiazepínico, né? A gente popularmente chama eles de medicamentos tarja preta, né? Então, quando você faz uso, por exemplo, de um medicamento que é tarja preta para dormir, né? Isso hoje, por exemplo, talvez não seja uma das melhores condutas, né, para quem tem insônia, né? A doutora Carla, no início do programa, soube falar muito bem das questões relacionadas, por exemplo, à prática de higiene do sono e de tratamentos, por exemplo, relacionados, por exemplo, à apneia e outros distúrbios. Medicamentos tarja preta geralmente levam a fenômenos de tolerância e dependência. Então, se a pessoa tem uma forma de dor de cabeça, faz uso de um medicamento como esse, ao longo do tempo, ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, para poder retirar o remédio. Fazendo a retirada desse medicamento, às vezes de forma inadequada, a senhora vai ter pior ou agravamento, por exemplo, de determinados
tipos de dores, inclusive enxaqueca, cefaleias tensionais, né? Então, recomenda-se realmente, no caso da retirada do medicamento como esse, procurar realmente um médico especialista para ter orientação adequada e não a retirada abrupta que pode piorar. Mais uma vez eu volto a levantar a bandeira, é sempre o auxílio e a procura, né, do bom profissional, né, doutor? Sempre, sempre. Para a gente ir para o nosso intervalo, vamos lá, responde essa aqui, doutor. Boa noite, eu tenho cefaleia e em salvas, é isso? Pergunta para o doutor o que fazer para aliviar quando ela vem. Tem cefaleia aqui, é o Salvador. Isso, cefaleia em salva, né? Ela é uma cefaleia primária também, ela não tem uma causa que, como diria, causadora, né? Ela não é relacionada a infecção, a trauma, a hemorragia, etc. A cefaleia em salva tem tratamento preventivo e há uma medida que é extremamente importante ser lembrada, que é o uso do oxigênio inalatório pelo paciente. Então, alguns pacientes, por exemplo, que têm crises de cefaleia em salva, esses pacientes procuram pronto-socorro, eles vão ser medicados, e lembrar sempre aos médicos que estão lá de plantão que o uso de oxigênio inalatório em pressão elevada vai ajudar a melhorar esse tipo de sintoma desconfortável. Muito bem respondido aqui o Dr. Tales. Estamos falando sobre enxaqueca, a gente vai para o nosso intervalo, mas já fica a pergunta de mais uma telespectadora, a Elizabeth, mas antes mandar um beijo para a Beth e o Tiaguinho, parabenizando aí o Dr. Tales pelo carinho sempre com toda a família. Mas agora outra Elizabeth mandou aqui. Boa noite, gostaria de saber se tem alimentos que pioram, ajudam aí contra a enxaqueca. Daqui a pouquinho o Dr. Tales responde para você do outro lado. Vamos então, produção, para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho Mais Saúde está de volta aqui na NTV. O Mais Saúde está de volta aqui na NTV e a gente volta na nossa última parte, último bloco, falando com o neurocirurgião Dr. Tales Caixeta, e o nosso bate-papo de hoje, a nossa pauta é sobre enxaqueca, mas você do outro lado, fique à vontade, se tem algum tema, alguma dúvida, fora isso, pode mandar aqui que o nosso especialista, o nosso Dr. Tales, sempre carismático, vai responder a você. Doutor, então é essa a pergunta que a gente deixou no ar. A Elizabeth gostaria de saber se tem alimentos que pioram a enxaqueca. Ótima pergunta, dona Elizabeth. A enxaqueca, ela é um mecanismo dela, na verdade, ele se inicia numa estrutura do nosso cérebro que chama hipotálamo. O hipotálamo, Deide, é um órgão que é responsável pela integração sensorial. Então, a integração do nosso meio com o nosso cérebro. Tá? Então, vários tipos de estímulos luminosos, de cheiro, de gosto, você está entendendo? De variação de pressão, de hidratação, tudo isso passa pelo hipotálamo. Tá? Então, quando a gente tem gatilhos, né? Gatilhos são o quê? São os fatores que precipitam crises, né? A gente pode observar como gatilhos que precipitam, né? Excessos de luminosidade, privação de sono, sonolência, a pessoa às vezes dormir de forma excessiva, às vezes durante o dia, né? Desidratação e, entre elas, alguns tipos de alimentos, né? Então, não é o alimento que vai causar, né, enxaqueca. A enxaqueca tem um mecanismo já pré-definido, mas o alimento, um alimento específico, né? Por exemplo, seja um embutido, um chocolatado, bebida alcoólica, né? Ele pode ser um dos fatores que vão precipitar, né, ser gatilho, né, de crise de enxaqueca desse indivíduo. Não são todos os indivíduos que possuem gatilhos, por exemplo, alimentares, não são todos os indivíduos, por exemplo, que vão apresentar gatilhos com cheiro, mas assim, a maioria das pessoas apresentarão gatilhos com estresse, com privação de sono, com ansiedade, né? Então, assim, saber identificar os gatilhos que provocam, né, o início de crise de enxaqueca é essencial para cada indivíduo. E falando do início, tem algo, doutor, que dá sinais que está chegando enxaqueca? Sim, tem algum... David, sim. Né? Então, acontece alguma coisa? Tô com enxaqueca, vai vir minha crise de enxaqueca. Sim, a maioria dos indivíduos enxaquecosos, assim, sabe assim, de cor, né, esses sintomas. A gente tem o que a gente chama de sintomas que são
prodrômicos, né? O nome complicado, mas são o quê? São sintomas que praticamente antecipam que a pessoa vai ter uma crise. Pode ser lentificação de pensamento, alteração de humor, a pessoa pode começar a sentir gosto diferente, dor em algum lugar diferente do corpo, por exemplo. Frequentemente a pessoa tem uma enxaqueca, começa às vezes com um desconfortozinho na garganta, um desconfortozinho na mucosa nasal. Isso são sintomas que são prodrômicos, iniciais. E não podemos confundir o que seriam auras, que é uma palavra também muito bonita, né? Que é o que, na verdade, aura são fenômenos neurológicos, né? Envolvendo a nossa sensibilidade, a nossa percepção, né? Que vem no início e no decorrer das crises. Então você tem indivíduos que têm crise de enxaqueca, que tem, por exemplo, auras visuais. A pessoa está com dor de cabeça e de repente fala: doutor, eu estou cheio de vagalumezinho piscando no meu olho. Doutor, eu tive uma sensação de apagão em parte da minha vista, ficou tudo branco. Isso são auras. Então isso antevém a crise propriamente dita, às vezes de dor. Isso é extremamente importante a pessoa identificar, David, porque assim, quando você tem tanto fenômenos prodrômicos, né, iniciais, como as auras, se você fizer o uso de medicamentos que são abortivos das enxaquecas, né? Existem vários, por exemplo, no mercado, a gente costuma citar, né, como exemplo o zomitriptano, o sumatriptano, o naratriptano, o rizatriptano, existem vários, tá? Esses medicamentos eles são utilizados abortando-se o princípio da crise durante a identificação desses fenômenos. É isso que eu ia te perguntar, o que fazer durante a crise? Isso aí são sinais de que vem a crise. E quando está na crise, o que fazer? O que pode... Inicialmente, né, o indivíduo que está com crise de enxaqueca, se ele tem intolerância à luz, um ambiente mais escuro. Se o paciente tem intolerância ao ruído, um ambiente mais tranquilo. Se o indivíduo tem intolerância ao exercício, esquecemos de falar isso, que é um outro critério que a gente pode observar na identificação, por exemplo, das enxaquecas, né? A pessoa está com dor de cabeça, vai subir um lance de escada, a cabeça começa a pulsar. Então o indivíduo guardar repouso, né? Hidratação, David, um ambiente tranquilo, escuro, fazer o uso do medicamento abortivo, né, das crises, né, no momento mais precoce possível da crise. Quanto mais você deixar, né, a enxaqueca doer, mais ela vai doer e os medicamentos vão se tornar menos efetivos. Então é importante, mais uma vez, vamos apertar a tecla, levantar aí a bandeirinha do profissional. David, é extremamente importante. Que aí, o profissional vai indicar o medicamento correto. Eu como neurólogo, Sim. obviamente, assim, acaba que a gente tem uma visão não só apenas de terapêutico, mas assim de alertar, inclusive, a população da necessidade, às vezes, dessa investigação de forma mais adequada, né? Então você tem, por exemplo, a dor de cabeça que possua características pulsáteis de um lado da cabeça, com tolerância à luz, a ruído, a esforço físico, que vem acompanhado por vezes por náuseas e vômitos, obviamente deve-se pensar no enxaqueca que deve ser tratada de forma adequada. Não só pensar, por exemplo, voltando, né, sim. na questão do sono, né? Por exemplo, dores de cabeça que acontecem no período da noite, né? Existem tipos de dores de cabeça que só acontecem à noite. A gente tem uma famosa cefaleia hípnica. Cefaleia hípnica é como se fosse uma enxaqueca que acontece só ao longo da noite, acorda a pessoa. Outro tipo de dor de cabeça frequente no período noturno é a dor de cabeça associada à síndrome da apneia do sono. Então a doutora Carla falou da importância de investigar as apneias. Quem tem apneia do sono tem mais dor de cabeça, às vezes acorda com ela à noite e vai acordar de manhã cedo, além de cansado, de arrebentado, com dor, né? E o que mais preocupa são aquelas cefaleias, às vezes, inéditas. A pessoa nunca teve uma dor de cabeça, David. Acorda de noite com a dor de cabeça a pior dor de cabeça da vida. Essa dor de cabeça é o tipo da dor de cabeça que o indivíduo, inclusive, tem que procurar avaliação médica. Porque existem o que a gente chama de cefaleias sentinelas. Então a pessoa às vezes tem algum problema, às vezes algum problema mais grave, acorda no meio da noite com a baita da dor de cabeça. Isso pode ser inúmeras causas. Por exemplo, crises hipertensivas. Então cefaleias
que acordam as pessoas no meio da noite de forma súbita, repentina e que não são costumadas, sempre ter avaliação médica. Muito bem, mais uma pergunta aqui, a Lúcia. Boa noite, David. Noite, Dr. Tales. Durmo muito mal. Olha, você vê que tem tudo a ver o programa de hoje. Eu quero até mandar um abraço que a doutora Carla, aquela que recomendou a nossa pauta de hoje. Ela é sempre muito prestativa, né? A boa aluna, né? Sim, sempre tá prestativa, comunicativa. Vamos falar sobre isso. Já leva o Dr. Tales lá. Já faz parte aqui da casa também. Vamos lá, a pergunta da Lúcia. Olha para você ver. Dr. Tales, durmo muito mal, mesmo tomando clonazepam. Tem muitos pesadelos, o que pode ser muito zumbido no ouvido. Então, vamos lá. É uma pergunta um pouco mais complexa, mas a gente vai tentar resumir, responder. Que a gente tem só um minutinho, doutor. Gente, esses medicamentos, por exemplo, como o clonazepam, né? Então, o clonazepam, o bromazepam, o alprazolam, o diazepam, são medicamentos que são benzodiazepínicos, né? Esses medicamentos foram lançados no mercado há mais ou menos 40, 50 anos. Foram medicamentos que tiveram sua utilidade, mas esses medicamentos, hoje em dia, David, se mostram deletérios, por exemplo, a manter um sono de qualidade. Então, você tem insônia. Essa insônia requer, por exemplo, tratamento medicamentoso. Geralmente, você não vai fazer uso de medicamentos dessa família. Então, por exemplo, a questão do clonazepam. Possivelmente o paciente usa ele já há muitos anos, nunca foi tentado, às vezes, algumas outras alternativas. Existem outras alternativas medicamentosas. Quando você vai falar de insônia, você identifica os vários tipos de insônia. Essa insônia pode ser primária ou secundária. Essa insônia ela pode estar no início, no meio, no fim. Então, cada tipo de insônia tem um tratamento medicamentoso específico. Zumbido no ouvido, né? Zumbido é sinal que aconteceu alguma coisa com o nervo vestibular ou coclear. Então, frequentemente as pessoas têm envelhecimento do nervo. O clonazepam, ele cede o nervo. Então, a pessoa toma um clonazepam à noite para tentar dormir melhor, diminuir o zumbido, né? Durante algum tempo funciona. Só que depois de algum tempo, David, o organismo começa a tolerar com o remédio e o remédio não faz efeito mais. Então, minha sugestão é, se não está funcionando, é realmente procurar uma avaliação e ver as alternativas que podem ser aplicadas ao caso da senhora. Muito bem, produção, tudo certo com o nosso telejornal? Ok, então vamos despedir aqui do Dr. Tales, agradecendo. Mas antes, a última pergunta, mito ou verdade? Mulher tem mais enxaqueca do que o homem? Sim, bem mais. Muito bem. Para quem tem dúvidas, procurar o Dr. Tales, aonde você atende, o seu arroba? Eu sou médico, né, neurocirurgião, eu atuo no Hospital Vera Cruz e no Hospital Imaculada Conceição e estou à disposição de toda a comunidade, inclusive para responder as perguntas que forem repassadas, a gente fica muito grato. São muitas aqui, ó, muitas. Arroba Dr. Tales. Tales.caixeta neuro. Tales com 2 L's, Caixeta. É isso? Neuro. Muito bem, torcedor do Sapão. Meu grande amigo. Um abraço. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, David. Estamos à disposição. Muito obrigado. A gente se encontra mais vezes. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho. Vamos cuidar da saúde sempre. Até o próximo programa.